Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro para o duelo diante da equipe do Palmeiras. Preparação encerrada, Leonardo Jardim leva dúvidas para São Paulo. Cruzeiro terá um novo diretor na categoria de base. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Começando com uma novidade que vai ter na base do Cruzeiro, que é a presença do Fred Cascardo. Ele vai assumir uma função para trabalhar ao lado do Adilson Batista na Toca da Raposa 1 como um gestor da categoria de base do Cruzeiro. Ele trabalhou no América entre 2019 e 2025 e vai gerenciar aí o departamento, como eu disse, ao lado do Adilson Batista. O Fred Cascardo ele não está no Brasil, mas ele já alinhou com a direção do Cruzeiro o início dos trabalhos para a primeira semana de novembro. E o Cruzeiro confirmou que está apalavrado com o dirigente e que é para ter um profissional com característica mais administrativa, né, para lidar com o trabalho na base. Será o terceiro trabalho do Fred Cascardo em uma equipe da capital. Ele já trabalhou também no Atlético Mineiro entre 2008 e 2013. E no América, o Fred Cascardo ficou na base, né, de 2019 até 2022. O profissional, então, a partir de novembro, fazendo parte aí da categoria de base do Cruzeiro. A informação foi antecipada pelo jornalista, o colega Thiago Fernandes, e a gente avançou em mais alguns detalhes, inclusive lá no Central da Toca. O Cruzeiro fechou a preparação para o duelo diante da equipe do Palmeiras. O jogo na noite deste domingo, 8h30, Allianz Parque. Estaremos lá para contar toda essa história. A expectativa aí de um grande jogo, né? Até porque o Palmeiras, por mais que venha de derrotas, mas é um time a ser batido, principalmente em casa. E aí vamos aguardar também o técnico Abel Ferreira. Ele só vai confirmar o time no vestiário. O Alan acabou sendo liberado através de um efeito suspensivo no STJD, mas há uma possibilidade de se preservar um ou outro titular. A informação é que tirar o time inteiro, colocar todo mundo reserva, isso não deve acontecer, mas é um dilema aí que vive o Abel Ferreira. Neste Palmeiras, de qualquer forma, o Cruzeiro vai para São Paulo para tentar voltar com um grande resultado. E vai com dúvidas. O Leonardo Jardim. O William deve retornar à lateral direita, é uma tendência. O Caio Jorge retorna como centroavante. Kaique retorna na lateral esquerda. Agora, de novo, são 3 para 2 vagas. Christian, Kenny Arroyo e Wanderson. Vamos aguardar aí o que vai fazer o Leonardo Jardim para esse time que encara a equipe do Palmeiras. Ele, no último jogo, deixou o Wanderson no banco, escalou o Kenny Arroyo como titular, deu até o passe, né? A assistência para o gol do Christian, inclusive. E o Christian marcou naquela vitória sobre o Fortaleza. E aí vamos aguardar então o Cruzeiro, que vai ficar na região de Guarulhos e concentrado para este compromisso importante diante do Palmeiras. E o jogo então às 8h30 da noite, devendo ter aí o Cruzeiro Luiz Sinisterra, que treinou os últimos dias de forma integral com o grupo e podendo voltar a ficar à disposição para o decorrer da partida. É o Cruzeiro querendo, claro, vencer mais uma fora de casa e, por que não, estar mais colado ali no bolo da liderança da Série A do Campeonato Brasileiro.
Um grande jogo, um grande clássico, e a Itatiaia conta tudo pra você no Allianz Parque. O Palmeiras machucado da Libertadores, hein? Tá cambaleando, tá grogue o Palmeiras, hein? Levou uma lambada na Libertadores, perdeu de 3-0 a ida da semifinal da Liberta. Vai pegar o bom time do Cruzeiro, o descansado time do Cruzeiro. Então, Cruzeirão cabuloso, zerou pra puxar 3 pontos fora de casa, no grande jogo, um grande clássico, pra cima dele, zerou! Bora falar do jogo. O Yuri Cavalieri tá acompanhando a preparação do Palmeiras em São Paulo. Já tem informações do Verdão aqui no Rádio Esportes. Primeiro você, Pansieri. Tô botando fé, hein? Tô botando fé. O Palmeiras tá grogue. A pancada no meio de semana foi forte. E o Cruzeirão se preparou. Vai de tanque cheio pra São Paulo. Alô, Emerson Pansieri. Um abraço. Bom dia, Pansi. Um abraço pra você também, Thiago. Seu nome, seu bairro. Bom dia pra você, pra quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, Nação Celeste, também o nosso Alexandre Simões aqui presente. O Cruzeiro, que ontem treinou na parte da manhã, teve até aquela entrevista bem legal do Christian, né? Falando de ficar muito tempo no Cruzeiro, contando também detalhes desse trabalho que é desempenhado com o técnico Leonardo Jardim na Toca da Raposa. E aí, o que aconteceu? A tarde foi de folga para os atletas, todo mundo descansou, amanhã também tranquila. Todo mundo se reúne à tarde na Toca da Raposa. Daqui a pouco a turma tá chegando. Por quê? Porque o Cruzeiro vai fazer essa preparação às 3 horas. Depois viaja para São Paulo. Vai para a capital paulista. Aquele voo fretado, tranquilo. Cruzeiro optando por chegar à noite em São Paulo, ficar concentrado para esse duelo amanhã na Arena do Palmeiras. Como a gente está falando, né? A expectativa é que os 1.700 ingressos sejam todos comercializados, né? Casa cheia, a parte do Cruzeiro lotada para a Nação Celeste passar aquela força que ela gosta em jogos fora de casa. Principalmente porque o Cruzeiro tem como um trunfo aí na competição, Thiago, esse retrospecto como visitante. O Cruzeiro é o 4º melhor visitante no Campeonato Brasileiro. São 21 pontos marcados. Em 14 jogos o Cruzeiro somou 5 vitórias, tem 6 empates e 3 derrotas. O Cruzeiro dá para dizer que ele gosta, né, de atuar fora de casa dentro do Brasileirão. E sobre as peças, o que tem aí o técnico Leonardo Jardim para montar esse quebra-cabeça, para montar essa formação do Cruzeiro? Se ele quiser, ele pode repetir o time que vem atuando no Campeonato Brasileiro, aquela espinha dorsal que todo mundo conhece. Por quê? Porque tem a volta do Cássio que cumpriu aquele protocolo da concussão, então retorna ao gol do Cruzeiro. Léo Aragão volta para o banco. Na esquerda, o Kaique também volta após suspensão. O Cauã Prates foi utilizado no último jogo, mas o Kaique retorna a essa condição. E aí, o Caio Jorge, 15 gols no campeonato, um dos artilheiros da competição, também tem retorno garantido na vaga do Gabigol. Sendo assim, Thiago, são peças importantes, jogadores titulares, e acredito que mesmo com aquele bom jogo do Arroio, estávamos juntos naquela jornada esportiva contra o Fortaleza, o Wanderson deve retornar a essa condição de titular no Cruzeiro. Muito pelo que já fez, muito pelo que tem aí também de bagagem com o treinador do Cruzeiro, acho que deve ser essa formação para amanhã na Arena do Palmeiras. Thiagão. Alexandre Simões e João Vitor Xavier para analisarmos já com mais detalhes a escalação, mas primeiro falar da trajetória, da história desse jogo, né? Eu disse ainda há pouco, Simões, jogo grande, já decidiu o final de Copa do Brasil, muita história, muita rivalidade também entre Cruzeiro e Palmeiras, e amanhã nessa circunstância que pro Cruzeiro pode ser importante e benéfica pela traulitada que o Palmeiras tomou no meio de semana na Libertadores, hein, Simões? Bom dia. Bom dia, Thiago. Bom dia, Pansieri, João, quem acompanha a gente. Ô, Thiago, tem uma coisa interessante na campanha do Palmeiras, nessa Série A do Campeonato Brasileiro. Vai ser o 5º jogo do Palmeiras em casa contra um time do G6. Ele já enfrentou todos os outros. Não venceu ninguém. Ele perdeu do Flamengo e do Bahia, tá? Empatou com Botafogo e Mirassol. E fora de casa,
ele perdeu 3 vezes para os times do G6, perdeu para Cruzeiro, perdeu para Flamengo, perdeu para Bahia e só ganhou do Botafogo. A pedra no sapato do Palmeiras, do Abel, nesta Série A, são os times do G6, os times da parte de cima da tabela. Coincidentemente, e aí melhor para o Cruzeiro, é justamente o grupo onde o Cruzeiro se dá melhor. Então, o Palmeiras tem como pedra no sapato encarar os times do G6. Em casa, ele não ganhou de ninguém ainda. Perdeu 2, empatou 2. E o Cruzeiro, quando enfrenta os times do G6, ele costuma se dar muito bem. Tomara que essa história se repita amanhã à noite no Allianz Parque, até porque a tarefa palmeirense não é fácil, e o Yuri trouxe aí na manchete, né? O Abel tá numa encruzilhada, né? Ele manda a força máxima contra o Cruzeiro, com titulares cansados pelo jogo de quinta-feira e pressionados pela derrota da LDU, ou poupa esses caras e vê o nível da sua equipe tecnicamente, embora o Palmeiras tenha um grupo muito qualificado, mas de certa forma é diferente você deixar de ter Flaco Lopes e Vitor Roque para ter o ataque reserva. Então é realmente uma situação que o Cruzeiro precisa saber aproveitar amanhã, porque o Flamengo não vencendo o Fortaleza hoje e o Cruzeiro ganhando do Palmeiras, ele volta e volta com muita força à briga pelo título brasileiro, Thiago. Já vamos falar dessa rodada quente do Brasileirão. João Vitor Xavier, Cruzeiro se vence amanhã, amigo, volta para essa briga forte na ponta da tabela. Hoje a diferença são de 5 pontos, quer dizer, uma vitória coloca o Cruzeiro a 2 pontos do Palmeiras por tudo isso, por toda a história. Grande jogo amanhã, hein, João Vitor? Bom dia. Bom dia, Thiago. Bom dia, Simões Pansieri, ouvinte do Rádio Esportes da Itatiaia. Ô, Thiago, antes até de falar do jogo, você falava aqui com muita propriedade que é um dos grandes clássicos do futebol brasileiro. O especialista em história está aqui à nossa direita, o nosso professor Alexandre Simões, mas eu ousaria dizer que um dos jogos mais importantes e marcantes da história vitoriosa do Cruzeiro é exatamente aquele jogo contra o Palmeiras em 96. Aquele jogo está na lista, talvez, dos 5 jogos mais importantes da história do Cruzeiro, por tudo que ele representa. O Cruzeiro ganhou várias vezes a Copa do Brasil. Mas aquela Copa do Brasil provavelmente foi a mais especial da história do Cruzeiro. Você acha que mais especial do que o jogo do São Paulo? Eu acho. O jogo do São Paulo é mais emocionante, mas aquela era mais improvável. Olha, o Cruzeiro foi jogar ali contra o time mais forte do Brasil e talvez o time mais forte daquela década no futebol brasileiro. Você tem a sensação que se fizessem 5 jogos, o Cruzeiro ganharia 1 e perderia os outros 4 naquela... Eu acho que qualquer time do Brasil que fizesse 5 jogos contra o Palmeiras, se o time fosse muito bom, ele talvez ganhasse 1, empatasse outro e perdesse ali 2, 3, mas era assim, aquele time do Palmeiras era muito bom, pô. Era um time que tinha Rivaldo, Luizão, quem mais? Veloso. Djalminha estava naquele time, Cafu, Júnior na lateral esquerdo. Isso, Júnior. Você tinha os 2 laterais que seriam campeões do mundo pela seleção brasileira. Você tinha Rivaldo, que seria campeão do mundo pela seleção brasileira. Você tinha Djalminha, que só não foi campeão do mundo porque deu uma cusparada num jogador lá pelo La Corunha. Luizão, que foi campeão do mundo. Muita gente não lembra, mas o Luizão foi campeão do mundo pela seleção brasileira em 2002. Era um time Clebão na zaga, né, João? Tinha um Clebão. Era um timaço. Aquele time do Palmeiras era bom demais. O Luxemburgo, no auge da carreira. O Cruzeiro empata 1-1 aqui no Mineirão, num jogo com, sei lá, quase 100 mil pessoas no Mineirão, no velho e saudoso e querido Mineirão. O Cruzeiro vai em São Paulo, sai perdendo para o Palmeiras, tem uma virada histórica e Belo Horizonte vê uma das maiores festas da sua história quando o Cruzeiro conquista aquele título. Parou a cidade, parou. O centro de Belo Horizonte parou para receber o time do Cruzeiro. Eu considero aquele Cruzeiro e Palmeiras um dos maiores jogos da história do Cruzeiro. Uma das maiores vitórias da história do Cruzeiro. O Palmeiras tinha sido campeão paulista com ataque de 106 gols, né? Com Vanderlei e Luxemburgo. Fez 100 gols no Campeonato Paulista. E o trio ofensivo, Thiago, era Djalminha, Luizão e Rivaldo. Nossa Senhora. O Cafu de um lado, o Cafu de um lado e Júnior do outro. 2 campeões do mundo. Só de campeão do mundo em 2002, que eu lembro aqui, aquele time do Palmeiras tinha Júnior na esquerda, Cafu na direita, Rivaldo no meio,
e Luizão no ataque. Isso. 4 campeões do mundo. E só não teve o Djalminha por conta Porque ele deu uma cusparada lá Deu um soco La no Coruña em técnico alguém, do La né? Deu um Coruña. soco lá no outro time. Aquelas coisas de Djalminha, que era um gênio, mas que de vez em quando perdia o senso da razão. Mas que, pra mim, foi dos maiores jogadores que eu vi jogar. Então, imagina você ter uma dupla de meio. Djalminha e Rivaldo, pra pifar a bola no ataque pra Luizão e... O Miller não jogou a final porque o Era contrato Luizão e venceu. quem? O ataque era Miller e Luizão. Miller e o Miller Luizão. não jogou a final porque o contrato dele venceu e aí ele foi pro Santos, né? Ele não renovou o contrato e não jogou a final. E Mas quem jogou no lugar dele aquela final? não, aí ele colocou o Marquinhos, lembra um volante revelado pelo Flamengo? E aí Craque de adiantou. bola. Adiantou o Djalminha. Com o Rivaldo. É brincadeira um negócio desse, né? E esse Marquinhos era bola. Jogava muita bola. muita bola. Jogava Era muita brincadeira. Uma geração de ouro do Flamengo. Eu acho que o Marquinhos, inclusive, foi quem fez o gol fora da área aqui no jogo do Mineirão. Não, foi o Cláudio. Foi o Cláudio, é um zagueiro, né? Chutou uma pancada. de longe, né? Um zagueiro que Bateu jogava de longe, volante, isso. Chutou de longe, fez 1-0 pro Palmeiras. Palmeiras fez 1-0 aqui, o Cruzeiro empata. Depois o Palmeiras faz 1-0 lá e o Cruzeiro vira. Exato. Pra mim, tá na lista, assim, dos 5 maiores jogos da história do Cruzeiro. E pode se repetir a importância histórica com uma vitória amanhã. Cruzeiro volta pra briga. Quem sabe bate campeão brasileiro lá em dezembro. Ô, Thiago, eu tenho falado há muito tempo aqui no Rádio Esportes, na turma do bate-bola, que a chance do Cruzeiro em conquistar o Campeonato Brasileiro tá na dureza dessa reta final de Copa Libertadores para Flamengo e para Palmeiras. Infelizmente, o Cruzeiro jogou alguns pontos fora, como aquele jogo do Sport, alguns pontos que o Cruzeiro Santos, que Ceará. o Cruzeiro perdeu até dentro de casa, que se o Cruzeiro chega com essa gordura, certamente o Cruzeiro tinha muita chance de ganhar o Brasileiro desse ano. Mas como se não muda as coisas, o que vale é o que é em campo. O torcedor do Palmeiras tem o seu si, o do Flamengo tem o seu si, todo mundo tem o seu si no Campeonato Brasileiro. A realidade essa é a última grande chance do Cruzeiro ser campeão brasileiro. Se o Cruzeiro quer ser campeão brasileiro, essa é a última grande chance. Porque é tirar 3 pontos desse Palmeiras, ficar ali a 2 pontos do Palmeiras, que vai vir muito pressionado para a reta final. Se perde a Libertadores, a gente conhece bem o Palmeiras, como é que funciona. O pau vai cantar lá e Leila, bruxa, não sei o quê, e fora Abel. A coisa desanda lá no Palmeiras e isso pode impactar no Campeonato Brasileiro. E se ganha a Libertadores, depois do aperto que passou, vai ser uma virada histórica, aí, meu amigo, a cabeça vai estar toda na Libertadores. Sem contar um outro ponto, né? Se o Palmeiras vira da LDU, é aquela baixada de adrenalina, né? Que o cara... É um relaxamento natural que acontece, é humano isso. Mas para esse jogo de amanhã é exatamente o contrário. Sim. Vai ser o jogo que o Palmeiras vai chegar mais pressionado, mais cobrado, mais desequilibrado fisicamente, porque vem de 2 decisões. Vem de uma decisão contra o Flamengo, que foi um jogo duro, que o Flamengo ganhou, mas que o Palmeiras até o minuto final ali estava buscando um empate. Basta lembrar que o gol do Palmeiras foi no minuto final do tempo regulamentar. E, além disso, tem o desgaste do jogo, que tomou uma lapada lá no Equador, 3-0 no lombo. Então chega um Palmeiras amanhã fisicamente e mentalmente arrasado. Essa é a derrota, é a típica derrota de perder o rumo de casa. E o Palmeiras perdeu o rumo de casa. A pancada foi forte. Estão falando de clássico, hein? Amanhã, entre Palmeiras e Cruzeiro. Amanhã também, pela manhã, tem um grande clássico. Já que o João Vitor Xavier tá no estúdio, a super final do Caetezão. Epa, vale vaga na Copa Itatiaia. É Santa Cruz e Penharol. Cadê a Copa Itatiaia, Peixe? O jogo é às 10h30 da manhã, lá no Estádio Municipal de Caeté. Estádio Municipal José Viana, que é o avô da nossa Bia. Ah, grande Beatriz. Estádio Municipal José Viana. Valendo vaga na Copa Itatiaia. É isso, então, Santa Cruz e Penharol, hein? Sabe Grande qual é o jogo. nome do nosso querido Santa Cruz? Qual é o quê? Miami. Por quê? Porque o nome é Santa Cruz, mas o apelido é Miami.
É o glorioso Miami da Chapada. Olha. Na rua lá de casa. Eu tive a honra de jogar pelo glorioso Miami. Com o nosso querido Jorginho. É um clássico internacional, Miami e Penharol. Miami e Penharol. Olha, imperdível então, hein? Pra É você mais antigo do que o Miami do Messi. Pode montar aí a sua programação. Pela manhã você já curte a final do Caetezão e à noite você vai acompanhar na Itatiaia o duelo entre Palmeiras e Cruzeiro e vai fazer a sua pezinha, né? Já o Yuri Cavalieri vai trazer informações do Palmeiras e o maior campeonato de apostas do Brasil, gente, tá bombando. Liga do Milhão KTO. Bora fazer uma pezinha, né? Hoje tem Galo, hoje tem o Coelhão na Série B, já informação também desses jogos e você vai palpitar na KTO. Ah, Thiago, mas eu gosto de outra bet. Meu amigo, experimenta, só experimenta. O site é super fácil de navegar e tem Liga do Milhão. Só a KTO tem a Liga do Milhão. Eu te conto, toda aposta esportiva a partir de R$5. É isso mesmo, para você brincar, se divertir. R$5 você soma pontos no ranking da Liga. Quanto maior a odd, maior a pontuação. Os 10 primeiros do ranking de cada mês garantem uma vaga para competir pelo grande prêmio, valendo R$1 milhão e tem premiação todo mês. Eu, por exemplo, brilhei mês passado na KTO. Vou amanhã convidado pela KTO no camarote da KTO no Allianz Parque para assistir o jogo entre Palmeiras e Cruzeiro. Quer ganhar prêmios como esse? Bora pra KTO na Liga do Milhão. KTO.bet.br. Proibido para menores de 18 anos e claro, hein? Jogue na responsa. Consulte termos e condições. SPA/MF 2093/2024. Ô Palmeiras, como já dissemos aqui, baleado, né? Tá cambaleando o Palmeiras, levou uma pancada no meio de semana muito dura na Copa Libertadores. O que faz o Abel Ferreira? Vai poupar os jogadores pensando no jogo da volta da Liberta ou vai com todo mundo? Não, Palmeiras, não. No Allianz Parque, não. Lá no tapetinho, não, Palmeiras. Tá de... Olha o olho do Palmeiras, tá igual a cara do Vanderlei Silva depois da luta do Popó, né? Todo inchado, todo estrupiado. Ô, Palmeiras, eu sou mais o Cruzeiro. Ô, Yuri Cavalieri, como vai o Palmeiras para esse jogo diante do Cruzeiro? Yuri, bom dia. Fala, Thiago, um grande abraço a você e aos amigos do Rádio Esportes. Pois é, o técnico português Abel Ferreira tá quebrando a cabeça para saber o que fará para a partida de amanhã contra o Cruzeiro aqui em São Paulo. O grande dilema do treinador é realmente se coloca em campo todos os titulares contra o Cabuloso. É que além de querer se manter na liderança do Brasileirão, o Verdão, claro, também está de olho na Libertadores e perdeu feio para a LDU nessa semana por 3-0 lá no Equador e claro quer a vaga na partida de volta aqui no Allianz Parque. Por isso, Abel Ferreira está pensando muito bem no que fazer contra o Cruzeiro, afinal, um tropeço fará com que o time mineiro se aproxime ainda mais e também tem o Flamengo que está de olho no título. Outra informação do Palmeiras é que na noite de ontem o Verdão teve sucesso no seu pedido de efeito suspensivo do jogador Alan. O STJD concedeu ao clube a liberação para que ele atue até a data de um novo julgamento. Lembrando que Alan havia sido punido com 2 jogos de suspensão por uma expulsão na vitória por 2-1 sobre o Fluminense no fim de julho pelo Brasileirão. Ele foi denunciado no artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que fala em impedir oportunidade clara de gol e empurrar ansitosamente o companheiro ou adversário para fora da disputa da jogada. O meio-campo já cumpriu um jogo contra o Grêmio e agora aguardará o julgamento para saber quando cumprirá o restante da punição. Desta forma, ele fica livre para encarar o Cruzeiro. De São Paulo, repórter Yuri Cavalieri. Muito obrigado, Yuri. Meio-dia, marcando o sinal eletrônico. Ô, Emerson Pansieri, bora escalar um provável Cruzeiro. Sou mais Cruzeiro, viu, Pansi? De tanque cheio, descansado, com intensidade. Eu sou muito mais o Cruzeiro. Põe na tela o provável time do Cruzeiro. Pra quem tá no YouTube também nos acompanhar. E você do rádio, Pansieri escala o Cruzeirão pra amanhã, hein, Pansi? Ó, vou falar amanhã antes do jogo. É Cruzeirão mais lindo do mundo. Tiagão, acho que é isso aí, ó. Cássio, William, Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique, Lucas Homero, Lucas Silva, Christian. Nosso entrevistado, foi bom o Christian ontem. O Pereira, Wanderson e Caio Jorge. Deve ser essa a formação. Ah, mas o Arroio foi bem.
Tá, foi bem, mas pode entrar no decorrer da partida. Sinisterra pode viajar? Pode. Há essa expectativa que ele viaje, mas também sendo opção no banco de reservas do Cruzeiro. É uma escalação conservadora e aquela que está na cabeça de todo torcedor do Cruzeiro, Thiagão. Ô Alexandre Simões, esse é o time 10/10 do Cruzeiro, né? O time perfeito do Leonardo Jardim ao longo da temporada. Sem dúvida, Thiago. Um time muito equilibrado, né? Muito equilibrado. Talvez até para poder explorar esse desespero do Palmeiras. É um time que tem intensidade no contra-ataque, que tem muito poder de marcação, de recomposição com Christian e Wanderson. E eu acho, inclusive, que talvez seja essa a estratégia, tá? O Cruzeiro se deu muito bem fora de casa contra os adversários fortes, dando a bola a esses adversários, né? Dando a bola a esses adversários. E eu acho que amanhã não vai ser diferente, até porque tem o Flamengo hoje, os dois vão jogar sabendo o resultado do Flamengo. O resultado do Flamengo pode pressionar o Palmeiras ou pode dar ainda mais esperança ao Cruzeiro. Mas, de toda forma, eu acho que isso não muda a estratégia do Leonardo Jardim. Boa, Pansieri, como é que fica a programação do Cruzeiro para esse compromisso de amanhã, Pansieri? Hoje à tarde, então, todo mundo treinando, todo mundo fazendo atividade à tarde, os companheiros, né, os de reservas, os titulares, enfim, aqueles que vão viajar. E aí, à noite, segue o time para São Paulo com o reforço da delegação aí do Pedro Lourenço. Estará junto com o time do Cruzeiro também em São Paulo, Pedrinho, presidente da SAF do Cruzeiro. Deixa eu só trazer rapidinho os pendurados, Thiago. O Jardim, o técnico, né? O Lucas Vidalba, o Matheus Pereira e o Wanderson. Isso porque temos que lembrar que na semana que vem, no sábado, às 4h da tarde, tem vitória com o Cruzeiro e Vitória no Gigante da Pampulha. Até que enfim, um jogo às 4 horas, Thiagão, no caminho do Cruzeiro.